Dia segundo ano, iniciou a aula de hoje falando sobre república oligárquica. O que seria a república? A república é um novo regime instaurado, posterior à desagregação da monarquia, a partir do momento que a monarquia ela deixa de exercer um papel, um regime no Brasil, passa-se a adotar a república oligárquica. Como o próprio nome diz, república no sentido de uma formalização de um grupo de representantes específico, porque oligarquia significa elite. Então, um grupo de elite formada que, de certa forma, liderava o país. A gente vê nessa imagem aqui, com grande exatidão, barões do café destinados ao mesmo título. Essa era a questão de organização daquele momento. A organização constitucional da Primeira República, ela vai de 1891, quando se consagrou o federalismo, um político administrativo. A partir daí, a centralização do império ela se fazia presente de possibilidade através dessa Constituição, que dava autonomia aos estados que foram consagrados com os três poderes, o executivo, o judiciário e legislativo, entre os eleitores que eram considerados como aptos, como cidadãos, que era a partir dos 21 anos de idade, devidamente alistados, excluindo os mendigos, os analfabetos, os soldados e religiosos sujeitos a voto de obediência. Toda essa Constituição formada nesse primeiro momento de organização, ela tinha um pleito, e esse pleito dela era o candidato conseguir se eleger. E como é que isso acontecia? Nessa imagem aqui, do sistema político eleitoral, a gente vai ver as urnas. Essa mulher ela representa como se fosse a questão do TSE, a questão eleitoral. O barão de café carregando um homem com a cabeça de burro. Essa relação do homem, o burro de dois pés, era a relação das pessoas que realmente eram destinadas nesse momento. As pessoas eram levadas em consideração a esse quesito com o potencial de que elas não tinham nenhum nível de intelectualidade ou ainda de determinar o seu voto para quem deveria receber ou não. O barão de café ele levava essas pessoas até a urna para a votação, certos de que aquelas pessoas que ele levava era um voto já certo, era o seu voto. Nos dias atuais a gente não vê muita diferença nesse quesito, porque na verdade a proporção é a boca de urna, chamada boca de urna, em que as pessoas dão santinhos nas portas das escolas ou instituições das quais vai se ter a votação, onde é feita a votação. Então não muda muito essa categoria, só que nessa época os barões de café, somente eles poderiam se candidatar. E a partir daí, a forma que eles utilizavam era essa. A gente vai ver também outra imagem aqui, das próximas eleições, um cadáver, um esqueleto, mostrando o título de eleitor para o barão, pedindo uma charge bem sátira, na verdade, dando uma relação dele fazendo a entrega do seu título de eleitor para a votação ao coronel, porque mesmo morto, se tivesse o título de eleitor, estava valendo. Então essa realidade do voto, o voto era o que importava para desencadear, porque a elite formada, o que eles levavam em consideração era isso. Independente da pessoa ser defunto ou não, se tivesse o título de eleitor, estava valendo. E o controle do eleitorado somava-se a fraudes, a vários. E essa aí é uma dos motivos. Essa relação de pessoas mortas que votavam. Era um tipo de fraude que existia. Dentro dessa realidade da República, a gente vai ter os agentes oligárquicos que exerciam essa política, Com a ausência de um Estado forte, de um Estado centralizado, eles faziam o que eles queriam. O poder estava nas mãos deles. Era, de certa forma, um poder privado. E a gente vai ver, dentro desse processo, que o próprio Brasil Império vai determinar o título de coronel como um sistema, como uma função, Coronelismo é um sistema político, uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos, ou seja, de ambas as partes. Além disso, é datado historicamente na versão do Vitor Nunes Leal, que é uma confluência de um ato político de conjuntura econômica.
ou seja, totalmente relacionado a quem tem dinheiro. E fundamentado nessa relação, a gente vai ter um coronel que ele vai ultrapassando os limites da história como se fosse um senhor de engenho, né? Porque só modifica alguns nomes, algumas nomenclaturas. Por exemplo, o coronel ele vai ter o jagunço, enquanto o senhor de engenho tinha um capataz, né? Essa realidade é bem amplificada, porque o senhor de engenho ele tinha uma relação com a nobreza, né? A relação com a nobreza era feita. Com o coronelismo isso não é diferente. O coronel ele tem uma didática muito aproximada do presidente, até porque ele futuramente poderá ser um candidato a exercer a função. A partir daí, quando ele é dito como uma função ser um coronel, e ser um coronel era muito mais do que ser simplesmente datado e dono de terras, né? Ele tinha que ser um barão, ele tinha que ser datado não só de bens, mas também ser um barão, né? Chamado barão de café. Essa realidade de uma elite que somente tinha os privilégios e os demais eram esquecidos dentro do contexto da história, a gente vai relacionar todo um quesito de organização, uma organização formada, bem ornamentada e inconstitucional, né? Quando se diz respeito, por exemplo, o jagunço e o capataz, eles faziam a mesma coisa, só que em tempos diferentes. Enquanto o capataz coordenava ali os escravos, né, com torturas físicas, mentais, psicológicas, a função do jagunço não era diferente, né? O jagunço ele executava também, a mando do seu coronel. Então, toda essa relação de contenda, ela vai relacionando e ultrapassando os tempos. Aqui nessa imagem, a gente vê uma xícara de café e uma garrafinha de leite. Essa realidade é chamada República do Café com Leite. A República do Café com Leite, ela é destinada como uma proporção de uma república que as pessoas dentro de um contexto histórico relacionam que o Estado de Minas Gerais e São Paulo estavam unidos. Na verdade, não. Estado de São Paulo independente, Minas Gerais independente. A relação de conduta de ambos os estados está aliada à persuasão de economia naquele momento. Enquanto São Paulo era o maior exportador de café, Minas Gerais era o maior fabricante de leite. Era a relação da pecuária. Então, essa política dos governadores da política do café com leite, eles destinavam a um jogo político, né, da velha república, que recebeu esse nome, inaugurado pelo governo de Campos Salles, que significou um pacto de poder estabelecido naquele momento entre os estados. Só que, na verdade, eles não estavam aliados, era uma troca de favores. Certo? Que isso fique bem claro. Mais adiante a gente vai ver que esse recorte é feito. A garantia da vitória da situação nas eleições estaduais era uma forma de garantir as eleições. Então, eles se unem, de certa forma, não de forma direta, mas uma forma de que ganha as eleições. A gente vai ver São Paulo e Minas Gerais como tendo sido os dois únicos estados que fizeram representar de uma forma efetiva na República, entre 1894 a 1930. Os 10 presidentes eleitos, 5 eram paulistas e 3 mineiros. Então, essa aliança que eles fizeram foi justamente por uma questão política e econômica do país. A gente se une, em tese, e a partir daí você ganha e eu ganho, porque da quantidade de presidentes que tivemos ao longo desse período de 1894 até 1930, que é quando Getúlio Vargas ocupa o cargo, a gente vai ver uma república fechada, a República Velha, uma república destinada à elite formada, né? E que essa elite, pela formação desses dois estados, a República do Café com Leite é chamada por esse nome, porque 5 dos que foram presidentes, né, que estiveram à frente do governo, 5 foram paulistas e 3 mineiros. Então, era uma relação de poder fechada. Esse sistema político eleitoral da Primeira República, ela foi excludente, porque dava somente direito à elite, né, aos proprietários rurais. Era uma série de corrupções, de fraudes nas eleições. O percentual diminuiu em relação ao número dos eleitores no Império. A principal novidade era a retirada do voto dos analfabetos. Então, quando começa a se tirar o voto do analfabeto, o voto daqueles que não eram vistos como cidadão, como, por exemplo, os mendigos, começa a aparecer as fraudes, né?
de que forma isso era feito. E os defuntos também, tá, gente? Porque defunto naquela época votava. Aquela chargezinha que eu mostrei logo no início para vocês, elas mostram uma realidade que acontecia na República Velha. Pessoas que já tinham morrido há anos, né? Era utilizado o seu título de eleitor como se aquela pessoa tivesse votado. Então, em troca de favores, certo? Então, toda essa conduta, ela era uma conduta de corrupção e fraudes. A República Velha, ela é moldada por esse sistema. A partir dessa dimensão, a gente vai ver o encerramento, que ele começa a uma sociedade, né, que é a economia entre 1889 a 1930, que já se inicia o processo da proclamação da República. Em 1888, em 13 de maio, nós vamos ter aí a abolição da escravatura, que é um processo que decai a economia do país mediante a mão de obra escrava. A mão de obra escrava, ela deixa de existir a partir desse momento, por várias condutas, até porque a gente sabe que o último país a decretar a abolição da escravatura é o Brasil. A partir desse processo, a proclamação da República, ela era instaurada não porque eles quiseram, mas foi uma pressão dentro de um sistema do qual já tinha sido defasado. Não existia mais a mão de obra barata, de graça, melhor dizendo, e a partir daí começa o acilhamento. Os últimos anos do período do Brasil Império caracterizaram-se por várias mudanças importantes. Além do incremento de emissões pelo início da década de 1880, o governo abusou de recursos de empréstimos externos. Achando-se pouco da dívida de 1822 que foi feita lá na independência, ainda o governo continuou tomando empréstimos externos para custear despesas públicas, ou seja, despesas do próprio governo. Assim, o endividamento externo tornou-se consideravelmente uma inflação. A gente começa a notar, dentro desse processo, a corrida aqui, essa imagem, ela expressa a corrida da Bolsa de Valores da época, e colocando em prática várias formas de recurso que eles estavam alimentando, em decorrência de um governo já monofaturado. Era um governo já praticamente defasado. O império já não conseguia se manter. Quando eu falo império, é o segundo império, já na época de Dom Pedro II, quando começa a decair, porque até então era um governo centralizador mediante ao primeiro, né? Durante o governo de Deodoro da Fonseca, que já é a primeira república instaurada, né, que é quando há a proclamação da república em 1889, em 15 de novembro, começa a fortalecer o país, de certa forma, as indústrias. Por quê? Porque a mão de obra escrava já não era existente, cerca de 1 ano e meio depois. Então, começa-se a atuar no processo das industrializações. O presidente elevou a tarifa de aduaneira, facilitou o crédito industrial por meio da criação de bancos regionais, suspendeu o empréstimo da lavoura, ou seja, os barões de café já não tinham mais essa conduta do empréstimo, principalmente os cafeicultores do Rio de Janeiro, né, porque já era um déficit enorme. A questão da relação dos barões que já não tinham mais como subsidiar esse empréstimo e tomavam empréstimo, né? Seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, apresentou propostas inovadoras, como a criação do Cadastro Geral de Terra, que servia como base a concessão de empréstimo aos cafeicultores por meio de hipotecas. É nesse processo que muitos barões de café começam a perder terra, gente, porque já que eles não tinham valores, eles não tinham mais dinheiro, não tinha mais como custear. Então, para eles receberem empréstimo, não era mais de boca, não era um documento que eles poderiam rasgar e ficar por isso mesmo, né? Só sujava o nome. Então, eles começaram a hipotecar, né? De certa forma, essas hipotecas relacionaram a perda de muitas terras, né? A partir daí, as perdas de terras foram favoráveis. Toda uma relação de um momento de encerramento, vale lembrar, sobretudo, a política emissora da liberdade concedida, das sociedades anônimas. Começam esses movimentos entre 15 de novembro de 1889 a 20 de outubro de 1890, que foram criadas sociedades autônomas. A sociedade já estava basicamente substancial, ou seja, conseguindo se subsidiar, e já não estava aceitando mais tudo que o governo impregnava, né? Encilhamento é uma expressão utilizada pela primeira vez na edição do jornal O Comércio, em 1890, que significa um momento em que eram feitas as últimas apostas em uma corrida de cavalo, certo?
Esses barões de café, essas pessoas que mais possuíam dinheiro, elas faziam como se fossem os chamados jogos de azar, que foram proibidos, né, no decorrer do tempo, assim como os cassinos. Essas corridas de cavalo, elas tinham como prioridade a realização de busca crescente do desenfrear de muitas coisas relacionadas à economia. Então, buscava-se a usar, associando a uma inflação. Associava a corrida do cavalo à inflação que o Brasil vivia, ou ao galope desenfreado de cavalos na corrida. Essa situação podia durar muito a longo tempo. Então, por isso, como eles faziam muito essa questão de aposta, a economia ela foi baseada, ela foi destinada a um processo como se fosse o afiliamento, né? O encilhamento, que é aquela corrida de cavalo. Essa situação não poderia durar mais, né? As empresas recorriam cada vez mais ao governo federal em busca de crédito, né? O Congresso mobilizou-se para bastar os desequilíbrios econômicos que ali vivenciava o país. A Comissão da Fazenda, sob o princípio do Estado também, começou a visionar essa questão da economia, né? Começa-se todo um processo da política de valorização do café. Eles começam a utilizar de instrumentos, né, para fortalecer o país em relação a esse gênero, porque o café, ele era o principal exportador, era a valorização naquele momento. Então, eles começam a utilizar desse mercado a expansão cafeeira, numa situação claramente adversa, justificando, né, as obras subsequentes, para que esse processo fosse alimentado. A gente vai ver aqui no gráfico o início da industrialização. A gente vai ver em 1907, 1920, né, o progresso do Distrito Federal, como ele decai, né, o Rio de Janeiro cresce, São Paulo também cresce. Então, as duas que crescem em razão à industrialização, ao longo do tempo, a gente vai ver que é Rio de Janeiro e São Paulo. Como era de se esperar a questão industrial, até porque São Paulo é a maior metrópole, né? Toda essa relação, ela começa a criar também movimentos populares. Os jornais operários denunciam a exploração em péssimas condições de trabalho, que já é o manuseio da imigração, o processo que essas pessoas, há uma troca serviçal, né, do escravo, passa a ter o assalariado, numa condição que foi escolhido a dedo esses imigrantes para vir ao Brasil. Isso precisa ser bem enfatizado. Os imigrantes eram escolhidos aqueles que não tinham nenhum nível de intelectualidade, ou seja, que eles pudessem controlar, ter um controle maior sobre a vida dessas pessoas, e que eles não fossem inflamar-se futuramente. É tanto que eles não escolhiam imigrantes da Ásia Menor, né, asiáticos, justamente pela forma que eles eram vistos como que debatiam os seus direitos, né? Então, queriam pessoas que fossem controladas. Eles trabalhavam em péssimas condições de trabalho, né, fabril. O Brasil, ao longo da Primeira República, né, tratava-se de suas páginas de longas jornadas de trabalho, 18 horas diárias, isso é o que se é falado, sem possibilidade de descanso, salários mesquinhos, suas moradias precárias, ausência de políticas que lhe amparassem, né, na velhice ou na enfermidade. Então, eles eram desprovidos de qualquer direito. Os operários dessa Primeira República, chamada República Velha, viviam em habitações coletivas, os chamados cortiços. O livro de Aloysio de Azevedo vai nos falar sobre isso, sobre esse processo dos cortiços. Vilas, cortiços e porões. Essas vilas eram moradias que apresentavam as melhores condições, para vocês terem ideia. Um conjunto de várias habitações que davam o mesmo beco, geralmente eram construídas pelas empresas, os patrões, né, que construíam, e geralmente era uma forma de controlar até os lazeres dessas pessoas. A gente vai ver aqui a capa do livro de Aloysio de Azevedo, O Cortiço, que ele mostra como era realmente a realidade dessas pessoas. E numa margem, né, a revolta da vacina posterior que a gente vai estudar, a gente vai entender como esse processo de Aloysio de Azevedo, ele nos fala, né, O Cortiço, é um dos livros maravilhosos que eu aconselho, né, a que faça a leitura. Ele mostra toda uma dimensão de como o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, os dois principais, começaram essa metodologia, né, do cortiço, que eram criados pelos seus patrões, a fim de controlar a vida dessas pessoas. Porque não somente nas fábricas, ali eles tinham esse controle também. Sem falar que muitas famílias viviam no mesmo quartinho,
convivendo e dividindo o mesmo banheiro com outras pessoas desconhecidas, que não precisavam ser da mesma família, em condições subhumanas, mas essa ainda era a melhor condição que eles poderiam ter de apropriação. O historiador Sidney Charlot, ele vai pesquisar a condição operária dessas pessoas na época e descreve que os cortiços eram agrupamentos de quartinhos com saídas para uma mesma área, onde se estendia roupas para aproveitar um pouco o espaço dos raios do sol. Em cada porta, um fogareiro de lata de querosene que cozinhava suas refeições. Os porões eram verdadeiras covas de terra batida, né? Ali moravam famílias de trabalhadores. Então, eram condições subhumanas que essas pessoas viviam, né? E que eram as melhores, tá? Essa era a análise. É a análise de um historiador falando sobre a proporção do que ele tem um livro que fala sobre isso. A relação também dos salários mesquinhos, longas jornadas de trabalho, condições inviáveis. As famílias operárias, todos os membros trabalhavam, inclusive crianças, idosos e mulheres. As crianças menores de 12 anos eram impedidas de exercer o trabalho, remunerado. Eles poderiam trabalhar, mas não recebiam nada. Para auxiliar na renda doméstica. Faziam biscates. Contudo, na década de 1920, vários estabelecimentos industriais ignoravam a proibição de contratar trabalhadores com menores de 12 anos. Essa época, na verdade, isso nunca foi visto como algo proibido, tá, gente? A gente fala assim 1920, mas dentro do processo histórico, essas crianças não precisavam ter 12 anos para trabalhar. O que acontecia é que muitos deles não recebiam nada em troca. A realidade é essa. Era um mundo explorado infantil, né, de crianças que eram para estar na escola, eram para ter uma outra condição de vida e que não tinha, né? E onde trabalhavam esses operários? A maioria deles trabalhavam em fábricas que produziam alimentos, bebidas, outras mercadorias de consumo diário. Essas fábricas eram simples porque, por um lado, o patronado não tinha capital para exercer, não tinha uma tecnologia mais sofisticada, e a renda para consumir os produtos também não era sofisticada nem caros, né? Essa relação de condição, gente, é bem notada porque, assim, nos remete ao processo industrial que aconteceu na Inglaterra. O trabalho infantil era algo visionado. Então, o Brasil não foi diferente. Essa realidade do Brasil era real. Foi algo que existia, né, dentro desse processo histórico. Então, toda essa realidade de condição, a gente vai ver. Os trabalhadores que vinham dos países europeus, como Itália e Espanha, principalmente, eram muito disputados aqui nas indústrias. Por quê? Porque eles já tinham uma realidade de condição que eles tinham contato já com a industrialização, né, no processo. Então, não se tornava algo novo para eles dentro dessa organização. Por isso que eles eram tão bem vistos e disputados a exercer essa função.